Bom dia, então vou trocar minha representação aqui, vou vir de Woman in Mine. Ô, Cíntia, Bom bem-vindo. dia. Bom Tudo dia, bom? Renato. Bom dia, Cíntia. Oi, Cíntia, bom dia, querida. Que bom você estar aqui, muito bem. Obrigado. Nada, bom dia. Cíntia, recebi o convite lá, obrigado, tá? Vou me programar para Tá jóia, Miguel. formalizar a resposta e me programar para ver se consigo ir. Vou ver minha agenda, como é que está no gás aqui. Afinal de contas, é na minha terra, né? Pois é, gastar esse sotaque aí, você tá ficando muito cearense. Pois é, brasiliense, cearense, eu quase que não vou lá, você acredita? Tem que... Quase que não Gente, tenho Cíntia, ido. falar nisso, está todo mundo esperando o carnaval em outubro, né? Já me falaram que não vai ter congresso do IBRAM, vai ter carnaval, é verdade? É mais ou menos isso. Aí, Siminelli, agora eu troquei, agora eu tô de Woman in Mine. Cadê? Tem a Ana Cláudia aqui também, ó. Bem-vindo. Ana Cláudia Anaína tá aí? chegando. Estou aqui, bom dia. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia. Ana Cláudia, esse horário foi feito para você, tá? Então você não pode deixar de vir, não. Posso faltar de jeito nenhum. Eu sempre lembro. Eu também. Falei nisso, já estou com o meu lugarzinho lá em Salvador, tudo arrumadinho. Coisa boa. É uma boa lembrança, lembra? Quando eu era em Salvador, né? Era uma delícia, né? Pois é, acho que já teve 2 edições lá. Estaremos lá também. Coisa boa. Siminelli, o que é que falta para a gente começar? Como? Tentar ver se a gente mantém aí um horário até 9h15, que em seguida eu tenho que ter uma agenda aqui em Fortaleza. Não. Eu acho que a minha ideia é o seguinte: vocês conduzem, na medida que aí vocês aceleram para o pessoal não se dispersar muito. Eu entrar como intermediário aí é desnecessário. E eu sugiro a gente não repetir o caso que teve na última reunião lá com o pessoal do Sítio Senai, de deixar as perguntas entrando nas falas, porque acaba se tumultuando muito e o pessoal fica muito ansioso, que muita gente tem que sair mais cedo. Então, eu sugiro, vocês falem, apresentem tudo e depois abrem o debate. Tá? Acho que funciona melhor. E como é que a gente conduz aqui o início, então? Alguém de vocês? Não, eu estou só esperando o Erwin chegar, que ele falou que iria abrir, ele e a Margarete vão abrir, e são os dois aí executivos do MIB, né? Então acho que é super importante a abertura deles. Tá bom. E se houver necessidade eu falo alguma coisa, ou mesmo durante, né? Tá? Jorge tem acompanhado, né, Jorge? Assim, todo mundo hoje está muito sem tempo, né? Mas acho que vamos dizer, a iniciativa está. Renato, posso testar aqui a apresentação, Renato, para ver como é que funciona? Pode, por favor. Deixa eu só tentar ver aqui na tela, então. Deixa eu ver. Abri o meu WhatsApp aqui, cara. Aí é sujeira, né? Melhorou? Tá ótimo. Tá cheio de coraçãozinho lá no seu WhatsApp, isso é perigoso. Uai, claro, né? Tem que ter, né? Perfeito, tá funcionando bem, né? Sim, tá. Eu não vou mexer, viu? Vou mexer para não estragar, viu, Renato? Pode deixar aí. É uma apresentação muito curta, né, Miguel, que a gente fez, só 45 slides, né, Miguel? O Erwin já entrou. A gente começa as introduções com o Erwin e com a Margarete, né?
que aí eles se complementam. E aí a gente passa para você. Eu gostaria que você também se apresentasse individualmente, tá? Profissionalmente. E como é que... Acho que é até interessante como é que chegou essa proposta, né? Isso já é uma coisa que vem de tempo. Nós, inclusive, já devíamos ter trazido essa fala de vocês, mas acabou a questão de ajustar a tempo. Essa vai ser a minha introdução, tá, Renato? Gente, o Evan está entrando. Evan, você quer abrir, começar, e depois a Margarete entra. Evan. Bom dia. Eu acredito que a Margarete deve abrir. Eu fico aqui a seu dispor, Minelli. Então, Margarete, por favor. Margarete. Bom dia a todos. Não, eu vou fazer uma pequena introdução e você complementa, tá, Erwin? Não precisa ser primeiro executivo do MIB. Tá? Eu acho que o MIB, mais do que a proposta de soluções para maior agregação de valor no país, que é o que se quer ao fim e ao cabo, ele é um espaço muito interessante para construção de conhecimento. Porque só com o conhecimento de todos os detalhes, dos gargalos, do que nós precisamos fazer, é que se pode encaminhar soluções. Então, parabenizar todos por esse espaço de construção de conhecimento e de construção de propostas de soluções. Bom seminário a todos. Obrigado, Margarete. Evan? Acabou se transformando nessa linha de inteligência, né, que acaba ajudando o Brasil pensando em cadeias, né? Acho que foi essa nossa aprendizado quando começou o trabalho com os ventiladores pulmonares, que tem uma coisa parecida com cada grupo do MIB. Ele se espelhou basicamente no que a gente fez para juntar várias pessoas importantes que a Margarete tinha no hall de contato dela, ligou para todos os CEOs de várias empresas da cadeia automotiva para que eles se unissem e produzissem, num tempo recorde, 15 mil equipamentos bastante complexos, quase que nenhum carro, nível de precisão, complexidade e função, né? Até o motor tem 4 tempos lá, o aparelho também tinha 4 tempos, né? E super bem controlado, maior que o do motor, inclusive, de combustão. E, assim, sendo mais rápido, né? Não dá para falar de tudo. A gente acabou conseguindo fazer isso, e uma coisa que mudou o jeito de pensar é que não tinha ou não dá, sabe? Aquela coisa assim, esquece, isso aí nunca fizemos, não tenho, nunca fiz, não vou fazer. Mudou a disponibilidade das pessoas, mudou a cabeça das pessoas, mudou o jeito de encarar os problemas, né? Então, quem está aqui com a gente, ele já, desde o começo, a gente tem que pensar, olha, não estamos falando da tua empresa, não estamos falando do teu negócio especificamente, não estamos falando do Brasil. Né? E o Brasil precisa de alguém que pense por ele, que salve as pessoas que um dia vão precisar da gente, e a gente pode fazer isso, temos que fazer. Então, nessa mudança de postura, né, nós conseguimos, após entregar com sucesso o objetivo, né, de fazer os 15 mil ventiladores, né, foi um negócio assim, que eu nunca vi igual, nunca vi gente tão boa juntas fazendo coisas que, assim, eram até proibidas, porque ninguém podia sair na rua na época, né, estava todo mundo preso em casa. Foram trabalhar, foram lá na linha, fizeram melhorias, Toyota com um dos melhores caras de Toyota Production Systems lá, ajudando os caras que montavam isso lá. Foi algo fantástico, né? E, no fim, esses grupos se formaram com o apoio da Margarete, criamos o MIB, o Made in Brasil Integrado, começou como ilimitado na nossa ideia inicial, né? A gente não tinha parada, né? Mas aí, para colocar na lei lá, a gente acabou colocando um nome que dá um sentido bacana, né? Mas não denota, talvez, essa intenção nossa de não desistir nunca. E, com isso, a gente, junto com os GTs, fizemos várias ações que trouxeram resultados através, não do nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele serve de base para outros, porque a gente não tem uma institucionalização que financia o MIB ainda. Né? Na verdade, a gente gera projetos para o Mover, antigamente para o Rota 2030, né? Dos quais já temos aí alguns que a gente pode mencionar,
Eu acho que o Padis 2 é um projeto que está lá, que nasceu com a gente, né? Está esperando o decreto, né? Eu não sei porque não sai, mas está no momento de sair o decreto e tem um negócio fantástico para o Brasil entrar no hall dos grandes produtores de semicondutores no Brasil. Assim como o do ímãs, da bateria de lítio, que está agora já num projeto grande com o Senai de Curitiba, fazendo a integração de várias empresas, né, na produção dos insumos de lítio para produzir células de lítio no Brasil. A ideia é gerar todos os materiais no Brasil com o nível de qualidade necessário para baterias, né? E agora, recentemente, foi o Magbras, né, que também nasceu lá dentro, na produção de terras raras, desde o minério até o tratamento final, recobrimento do ímã. Né? Então, tudo isso aí vai ter uma cadeia produtiva de pequeno volume, mas é a base da demonstração de que a gente tem recurso aqui para fazer todos os processos. Vão ficar na mão de alguém que possa falar, para tudo aí que eu não vou mais ajudar você na fase A, na fase B ou na fase C, porque nós vamos ter todas elas aqui. Então, essa é a ideia, a gente dominar a tecnologia necessária para fazer com que esses materiais importantes se transformem a partir dos minerais aqui no Brasil. É esse momento, estamos aqui. Desculpa falar demais, Renato. Vamos lá. Obrigado. Melhoras para você aí, né? Bem, gente, é uma satisfação aí a gente estar com o Boeira e o Miguel Nery, né? A gente já estava planejando essa fala há mais tempo. Eu entendo que essa fala de hoje a gente vamos dizer, faz uma inflexão maior ainda para a questão de fomento, né? Nós temos definitivamente partir para iniciativas que façam com que os materiais minerais de fato aconteçam. Tanto o Jorge quanto o Fernando Linhas participam aí do comitê gestor aqui, especificamente do GT10, né? Junto com ele e com a Margarete. Vamos dizer, a reunião gravada, né? Semana passada ainda não distribuí, mas já está editado, né, no YouTube. A reunião semana passada com o Cid Senai vai estar sendo distribuído por mim. E logo depois a gente vai colocar. No caso da reunião da semana passada, inclusive foi pedido do Evan, nós vamos estar preparando uma ata bem detalhada, porque a reunião foi tão rica. Eu acredito que essa de hoje também, que justificou, a gente vai ter uma série de iniciativas, né, estruturadas no sentido da gente implementá-las. Eu gostaria de sugerir nessa reunião de hoje que a gente deixasse as perguntas apenas para depois da fala de ambos, né, do Miguel Nery e do Jorge, a quem eu pediria também que eles se introduzissem, né, e podem iniciar então a fala de vocês, e já antecipando que vocês têm um limite de deixar a sala, né, Jorge e Miguel, então vocês coordenam aí de forma de vocês acelerarem, né, as contribuições. Então, bem-vindo a ambos, né, e bom evento para vocês. Muito obrigado. Jorge, obrigado. Como foi pedida a apresentação, eu peço que você se apresente, passe a palavra para mim, que aí eu vou me apresentando e aí faz a introdução do tema como nós combinamos, depois passa a palavra para você seguir na apresentação, tá, Jorge? Perfeitamente, estamos pensando igual, Miguel. Então, vou me apresentar. Primeiro, queria agradecer ao Renato, né, a Margarete, ao Erwin, a oportunidade de a gente trazer um pouco da nossa experiência. Meu nome é Jorge Boeira, eu sou analista na BDI, trabalho na BDI desde 2005. Tivemos um período em que eu e Miguel trabalhamos juntos lá, ele como diretor e eu como coordenador da área de energia. E agora estou de volta na BDI e estou atuando um pouco nessa área de descarbonização, né? E nos últimos 5 anos também desenvolvi atividade de consultoria na área de transição energética, desenvolvimento industrial e inovação. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, nesse público tão qualificado que se tornou esse GT10. Eu parabenizo ao Renato pela iniciativa, eu comentei com ele, quando ele me chamou para fazer parte montar esse grupo. Nós não imaginávamos, né, Renato, que essa temática de transição energética e minerais críticos, ele se tornasse tão sexy, né? Então, hoje, quando a gente fala de alguma coisa de minerais críticos, todo mundo quer que a gente dê alguma opinião sobre isso, né? Que são esses tais de minerais críticos. E, na verdade,
Isso é muito oportuno. Eu sou engenheiro de Minas também, é importante falar, fiz mestrado na Unicamp, na área de política de recursos minerais, mas desde aquela época eu sempre fui muito... entendia que nós não podíamos ter política mineral sem ter política industrial. E, de algum modo, eu estava certo. Então, Miguel, com você. Obrigado, Jorge. Antes de mais nada, agradecer a Margarete, a Eve e a Renato pelo convite e dizer que um pouco da minha história profissional se confunde até com um pouco desse modelo. E aí eu vou pegar, tenho 40 anos de atuação profissional, sou engenheiro de Minas, fui contemporâneo de Jorge, fomos colegas no mestrado e eu continuei no doutorado lá na Unicamp e fui diretor-geral do NPM, era funcionário de carreira do NPM e me aposentei lá já como ANM e fui cedido um tempo, 8 anos. Fui 8 anos diretor-geral do DNPM, depois 8 anos como diretor na BDI, e exatamente quando eu estava como diretor do NPM, eu participei da elaboração do Plano Nacional de Mineração 2030, oportunidade em que, juntamente com o Fernando Lins e outros mais, na ocasião o professor Cláudio Sclia coordenou como secretário, dentre algumas linhas, nós trabalhamos na linha de minerais portadores de futuro. E isso o plano foi lançado em 2010, e em seguida, eu saí da direção do NPM em 2011, fui para a BDI e passei a coordenar a agenda do Plano Brasil Maior. Em 2011, eu passei a coordenar a agenda da indústria da mineração. E montamos uma agenda, e nessa agenda da indústria da mineração, um dos pontos que a gente trabalhou foi exatamente a possibilidade de envolver os minerais de portador de futuro. E a gente entendia exatamente, como nos debruçamos de como que a gente iria implementar uma política para poder fortalecer esses minerais aqui no Brasil, nos deparamos e identificamos que muitas das cadeias produtivas desses minerais não iriam se sustentar se não existisse exatamente ações de governo. Tivemos essa percepção que precisaria que houvesse ações de governo, particularmente adotando instrumentos de política industrial, quais sejam os incentivos fiscais, creditícios, regulatórios, de defesa comercial, apoio técnico, poder de compra. Na apresentação, detalharemos esse tipo de instrumentos. Jorge avançará e aprofundará nessas questões, mas por conta de quê? A bem da verdade, esses minerais e essas cadeias, elas têm que ser priorizadas por uma visão de que são os minerais que envolvem, do ponto de vista estratégico para o país, estão relacionados a alguma dependência externa, são minerais que envolvem algum nível de aplicação de produtos de alta tecnologia e também têm algum impacto na balança comercial do país. Esses aspectos que, de alguma sorte, corroboram o contexto para que precisa-se que o governo se posicione, que o governo tenha algum nível de política, e quando a gente traz a discussão e formata um modelo esquemático que a gente subdivide 4 blocos, compreendendo a necessidade de desenvolvimento da identificação de cadeias produtivas, da identificação de elos faltantes dessas cadeias produtivas, do domínio tecnológico no país desses elos faltantes e da necessidade de que tenhamos a integração das cadeias desses elos faltantes e a necessidade de que desenvolvamos tecnologia para que, de ponta a ponta, tenhamos que ter um nível de independência tecnológica aqui no país.
Isso torna-se fundamental. E só teremos condição de ter algum nível de autonomia aqui no país para que essas cadeias sobrevivam sem que haja qualquer nível de vulnerabilidade a pressões externas, e o exemplo de Terras Raras ele é muito elucidativo, foi a partir dele, inclusive, que nós concebemos esse modelo esquemático, quando a China ela controla de forma variável entre 74%, 75% a 92%, a depender da conjuntura, ela pratica dumping, ela reduz preço, ela controla a saída de bens do seu território, ela desova bens no mercado para poder reduzir preço. Então, ela faz um jogo constante para evitar que grandes projetos e bons projetos ameacem o seu controle. Então, isso nós dizíamos, e eu conversei algumas vezes com alguns empresários brasileiros que acreditavam que o simples fato de ter um bom projeto aqui no Brasil seria suficiente para poder avançar e conseguir colocar o seu projeto de pé e vender, concentrar Terras Raras. E já vi exatamente esses dois empresários voltar em público e dizer, de fato, eu não consigo colocar meu projeto de pé por conta exatamente das dificuldades que o mercado internacional apresenta, e o quanto a concorrência, muitas vezes desleal, traz para qualquer projeto, particularmente no cenário atual. Se antes a gente já tinha uma China que praticava políticas nocivas ao mercado, hoje você tem, todo mundo está olhando para cada país hoje, Estados Unidos, União Europeia, e Jorge vai poder destrinchar melhor esse aspecto. Todos os países hoje adotam para si, percebem o quanto é importante ter políticas próprias que preservem exatamente os seus mercados em termos de minerais críticos e estratégicos. Então, eu acho que quando a gente traz aqui hoje um modelo esquemático que pressupõe a necessidade de integração das cadeias produtivas desses bens minerais, eu acho que isso aí é que a gente hoje precisa estar fazendo diálogo. E aqui temos a representação do MDIC, Margarete. Então, isso é uma discussão que a gente fazia já lá em 2013, 2014, e apontávamos isso já naquela época. E quando o cenário da mobilidade elétrica, o cenário da transição energética não estava tão evidente como hoje já se coloca. Então, eu acho que o que a gente vai hoje discorrer aqui é exatamente uma cenarização desse aspecto, a caracterização desse modelo e que passos a gente entende que o país deva adotar para poder avançar nessa perspectiva, para fazer com que, no contexto de política industrial, o país possa, de fato, garantir da melhor forma a industrialização dessas cadeias produtivas. Jorge, paro por aqui e passo a bola para você. Assim, a nossa agenda, portanto, ela envolve mudança climática, geopolítica e transição energética, segundo aspecto, acesso a recursos minerais críticos, a experiência nacional de políticas industriais, a apresentação do modelo esquemático em si e, por fim, a estruturação de cadeias de valor da transição energética, elementos, terras raras e ímãs permanentes. Pegamos esses dois cases aí, terras raras e baterias de lítio focadas em veículos elétricos. Jorge, por favor. Obrigado, Miguel, pela breve introdução, né, resgatando que tanto eu quanto o Miguel, dentro da BDI, na época do Plano Brasil Maior, a gente trabalhou muito com a questão, primeiro, de ímãs permanentes, elementos de terras raras, ainda 2013, né, Miguel? Isso. A apresentação que nós tivemos e que começamos a fazer essa discussão era lá de 2013, e logo depois a gente começou a trabalhar também com a questão de veículos elétricos e baterias, e nós utilizamos a mesma abordagem para enxergar como que o Brasil poderia fazer essa ponte, né, entre
a dotação de recursos naturais em direção às manufaturas. E por que as manufaturas são tão importantes? A gente vai ver mais à frente. Eu vou passar rapidamente para tentar contextualizar aqui muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Nós temos certezas que vocês conhecem, né? Vocês são bastante familiarizados com esse assunto. E, na verdade, o pano de fundo de toda essa discussão de tecnologias da transição energética, seja tecnologias de geração de energia limpa ou tecnologias limpas como veículos elétricos, produção de hidrogênio verde, de bombas elétricas de calor, solar, eólica, fotovoltaica, tudo isso está realmente muito associada com essa questão do aquecimento climático, né? E isso realmente é uma questão que é um pouco diferente do que nós discutimos lá em 2010, que já existiam registros desses problemas, mas hoje essas questões estão cada vez mais proeminentes. E juntamente com a questão climática, a nova geopolítica que está se desenhando no mundo, e a gente vê, isso está muito associado com as questões das mudanças climáticas. Isso é um texto recente da Foreign Affairs, onde esse analista mostra de forma bastante clara que nós estamos vivendo um momento em que as questões climáticas começam a reabrir uma era de expansão territorial, e isso está muito evidente no caso da invasão da Rússia à Ucrânia, do ponto de vista assim, simbólico, né? Simbólico e fático, né? O interesse manifesto dos Estados Unidos pela Groenlândia, ou seja, é porque o aquecimento global ela vai redefinir a habitabilidade de certas regiões do mundo e, inclusive, a produtividade agrícola, né? Então, regiões como Groenlândia, Canadá, Rússia e Alasca vão se beneficiar muito pela abertura dessas novas áreas agricultáveis e de habitabilidade. Ao passo que no sul a gente pode viver questões bastante mais complexas, como elevação do nível do mar e seca. E hoje a geopolítica, que é um tema pouco discutido, e muitas pessoas não gostam de discutir a geografia e política, ela começa a ser redefinida pelo acesso e posse de minerais críticos, principalmente água, ainda mais importante, e alimentos, né? Que não deixa de ser também uma forma de energia para o ser humano. Então, há uma perspectiva em médio e longo prazo que a competição por espaço, alimentos e minerais pode recriar um ambiente de guerras, né? Do ponto de vista do investimento em energia, o último relatório nos mostra o quão a China tem se destacado nesse último período, nesses últimos 10 anos, em relação ao investimento em energia. Ela passou de gastar 1/4 para quase 1/3 dos gastos em energia, principalmente na área de energia solar, eólica, baterias e veículos elétricos, né? Hoje, a China instala praticamente mais de 200 gigawatts de renováveis anualmente, e, ao mesmo tempo, e isso é motivado muito em função de que a China é um grande importador de combustíveis fósseis. Ela não tem mais petróleo, ela explorou petróleo abundantemente na década de 70, na época, inclusive, exportava para o Brasil, e hoje eles estão precisando se defender para aumentar essa demanda por energia renovável, e, ao mesmo tempo em que eles aumentam a demanda por energia elétrica, eles inseriram novas tecnologias que vão fazer uso de eletricidade renovável, como solar, eólica e baterias e veículos elétricos. Ou seja, é um projeto bastante estruturado entre criação de demanda e desenvolvimento de cadeias produtivas da transição energética. Então, você vê aqui da ordem de quase $1 trilhão investido nesses últimos 10 anos pela China, seguido de Estados Unidos e Europa, como não poderia deixar de ser as regiões mais desenvolvidas do mundo. Mas por que os minerais críticos são tão estratégicos? Porque, na verdade, hoje, a demanda por minerais ela está praticamente em todas as aplicações da transição, seja nas tecnologias de energia limpa e descarbonização, até mesmo na nossa área de infraestrutura e construção civil, passando pelo setor de transporte, na mobilidade elétrica, nas aplicações industriais avançadas e convencionais, inclusive na indústria de defesa, toda a digitalização que suporta o funcionamento da nossa sociedade hoje também está
depende de recursos minerais, né, que é a base material da constituição da sociedade, do lado dos alimentos e da água, são realmente os elementos de base material da nossa sociedade moderna. E também a questão de eficiência energética, onde os ímãs permanentes têm um papel extremamente relevante, e aqui é onde existe hoje uma disputa por elementos terras raras e ímãs permanentes. Aqui, esse gráfico ilustra de forma bastante clara o quão importante é tanto a geração de eletricidade, né, que é uma forma de energia limpa, né, no seu uso, não na geração, a geração pode ser feita por fósseis e outras, mas também no transporte, né? São duas atividades fundamentais para o funcionamento da sociedade: o transporte de mercadorias e pessoas e o uso de eletricidade, que facilita muito a vida do homem moderno, né? Então, se você olhar a produção de nuclear, de carvão e gás natural, ela depende muito pouco de minerais, né? De base material mineral, ao passo que a energia eólica, tanto offshore quanto onshore, e a solar fotovoltaica, a gente está fazendo um caso aqui, né, só de terras raras e de ímãs permanentes, mas a gente poderia falar também de solar fotovoltaica, que é outra cadeia importante que o Brasil depende de muita exportação, e na medida que nós também temos grandes recursos minerais de silício e silício metálico. No transporte, essa relação de uso de minerais ela é ainda mais proeminente, ou seja, um carro elétrico tem mais de 100 vezes mais em quilos minerais do que um carro a combustão. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que nos últimos anos, né, você percebe que todos os fabricantes de veículos elétricos estão se movimentando muito para fazer a integração vertical, né, para baixo, né, backward, na mineração de lítio, níquel e de outros, e também no refino. Ou seja, existe um interesse muito grande em fazer a integração vertical para trás. Em 2007, né, Miguel, quando a gente começou a estudar a questão de baterias de lítio, nós já tínhamos identificado esse tipo de movimentos, tanto nos fabricantes de veículos, na posse e participação acionária de diferentes formas. E o primeiro seria contrato de longo prazo, mas a partir de um determinado tempo, o investimento em participação em mineração e refino começa a se ampliar, né? E hoje, há 10 anos atrás, o lítio era usado muito na parte, não era usado tanto na parte de veículos, né, de transporte, era muito mais na parte de eletrônicos, e hoje 90% do lítio está sendo utilizado na fábrica de baterias. E também os fabricantes de baterias de íons de lítio também estão se integrando para trás, né? Depois de 2021 é a legenda em vermelhinho, vocês percebem que tanto a KTL, a LG, BYD, principalmente Panasonic, menos, todos estão se integrando para trás. Ou seja, o negócio deixa de ser um negócio só da mineração, passa também a ser dos fabricantes de baterias e dos fabricantes de automóveis. Aqui um pouco sobre experiências de política industrial. Eu vou tentar ser bem rápido nessa apresentação, para a gente, no final, abrir o espaço para discussão, que nós achamos que vai ser muito rico, né? Então, eu fiz aqui a intenção de mostrar para vocês e reforçar muito o papel que a China está desempenhando nos últimos anos em relação aos Estados Unidos e à União Europeia, na medida que hoje a China domina praticamente em alguns minerais, tanto no refino quanto na produção de manufaturas, ela praticamente está num predomínio em termos de market share bastante elevado em praticamente todas aquelas tecnologias que nós já mencionamos aqui. Então, você percebe claramente que enquanto os Estados Unidos e a União Europeia estão pensando em sustentabilidade e sustentar parcialmente a sua demanda, os Estados Unidos muito focados em segurança nacional e dependência, redução de dependência externa, como sempre fizeram, né? A gente sabe, né, Miguel? Nós estudamos lá na Unicamp, no Departamento de Política Mineral, a gente estudava muito com política mineral, a gente sabe que os Estados Unidos, desde a década de 50, sempre manteve grandes bases de dados sobre minerais e produção mineral em todo o mundo, né? O Serviço Geológico Nacional dos Estados Unidos ainda é hoje o principal referência em termos de dados e informações sobre a atividade de mineração, né? Eles sempre tiveram um cuidado muito grande, mas a China ela teve sempre uma ideia de fazer uma integração vertical completa, ou seja, no sentido de dominar os processos produtivos
dominar as tecnologias subjacentes à produção dessas manufaturas e, principalmente, dominar o refino desses minerais, né? Do ponto de vista de instrumentos, enquanto a gente vê ações reativas dos Estados Unidos e União Europeia recentemente com o IRA, né, que agora o Trump, inclusive, está desinflando o Critical Raw Materials da Europa, a China está praticando subsídios estatais, controle de exportações, investimento no exterior de forma bastante forte nos últimos 10, 20 anos, né? O foco da política na China não é só mineração, é do refino à manufatura, principalmente painéis solares, baterias e ímãs. Não tem uma visão de ganho econômico somente na mineração vista de forma unificada. Quer dizer, eu vou basear a minha rentabilidade em cima do veículo, em cima da bateria, do veículo elétrico, em cima do painel solar, e não da matéria-prima e dos minerais precursores e a montante da cadeia produtiva. Já os Estados Unidos e a União Europeia estão muito focados em mineração doméstica, e a União Europeia em regulação ambiental, muito focado também em reciclagem, né? As vantagens que a China tem em relação aos Estados Unidos e à Europeia é que ele controla as cadeias globais, né? Desde da transformação mineral inicial até a venda de produtos acabados, né? Então, é muito provável que exista transferência entre firmas, né? Considerando até mesmo essa política e essa estratégia deles de ser totalmente integrado verticalmente, que permite você, inclusive, alocar centros de custos mais favoráveis. E, às vezes, eu fico bastante espantado quando eu vejo um carro elétrico europeu, da Volvo, que, aliás, nem é mais da europeia, a Geely, que é a dona. Você vê carros elétricos do tipo SUV ocidentais sendo vendidos a R$400 mil aqui no Brasil, e um monte de carro chinês sendo vendido pela metade do preço. Então, isso é um sinal bastante significativo de como que eles conseguiram trabalhar na questão de custo. Os riscos e desafios, a gente está assistindo hoje, tanto Estados Unidos quanto União Europeia, bastante críticos em relação ao controle de exportações, por exemplo, de ímãs de terras raras, ímãs permanentes, né? Paralisou grandes plantas de produção de automóveis e outras atividades econômicas na Europa e nos Estados Unidos. O Japão, desde 2010, sofre com problemas de suprimento de matéria-prima de base mineral pela China, né? Então, existe todo um ponto de conflito aí em termos de acesso não só a recursos, mas também a bens intermediários. Trouxe aqui um documento bastante interessante que eu estou lendo, é um livro bastante recente, 2023, e aí quando eu falei para vocês que quando a gente estava na Unicamp, e eu trabalhei muito com política mineral, e desde então eu percebo que você não tem como fazer uma política mineral, uma política energética, uma política de climática, uma política energética, ou uma política de inserção comercial e comércio exterior sem pensar em política industrial. Se vocês perceberem, enquanto que o papel do governo na China é muito maior do que nos modelos ocidentais, você tem, ao lado da política fiscal, monetária e financeira típica de um país, um modelo econômico ocidental, no governo chinês você tem as estatais, na State-Owned Enterprise, as estatais chinesas. Não sei se vocês sabem, as estatais chinesas fabricam todos os modelos de veículos na China há muito tempo, há mais de 20, 30 anos. Todos os carros na China são produzidos por estatais chinesas, e posteriormente isso tem gerado, inclusive, criação de empresas privadas a partir desse domínio tecnológico. Mas o ponto central é que o governo chinês coloca a política industrial no mesmo patamar das políticas fiscal, monetária e financeira. E isso não é uma coisa muito recente. Se nós olharmos a experiência dos países ocidentais que desenvolveram uma manufatura de classe mundial e tem grande predomínio na industrialização de bens, os Estados Unidos. No final do século XVIII, o Hamilton, né, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, escreveu o seu relatório de manufaturas, lançado no Congresso Nacional nos Estados Unidos em 1791. Ou seja, no século XVIII já se sabia a importância da manufatura. E o que simplesmente o governo chinês fez, a partir do início da década de 80, foi colocar a política de manufaturas no centro
da sua política. E também tem uma importância crescente também o papel dos prefeitos, dos governos locais, além da economia de mercado, existe todo um papel muito importante do desenvolvimento de políticas dentro dos municípios. Os prefeitos, os mayors, também têm um papel muito importante na coordenação desse modelo, ok? Eu vi que o Erwin levantou a mão, eu não sei se ele quer falar agora. Então, só para não perder o tema, eu acho que seria interessante entender como esse processo acontece lá na China, porque tem uma bela meritocracia aqui dentro também, né? Ou seja, aquela indústria que tem competência, que atrai parceiros internacionais e que acaba gerando essa estatal multinacional, digamos assim, né? São empresas e pessoas que não são simplesmente, né, determinadas, elas têm que ter algum critério de seleção para chegar lá, não é isso? Câmbio. Sem dúvida, sem dúvida. O sistema chinês de meritório é muito forte, né? Muito forte. E na verdade, esse uso de empresas estatais não é só uma questão só da China. Por exemplo, a própria Noruega fez muito isso em relação ao petróleo, né? A Noruega, a gente conhece bem a história da Noruega, né, Miguel? A gente esteve algumas vezes lá também, visitamos o sistema norueguês. A Noruega desenvolveu empresas estatais de petróleo, uma operadora que era a Statoil, tinha outra empresa chamada Petoro, que administrava a concessão de recursos, e a Noruega se tornou hoje um grande produtor de bens da indústria multinacional do petróleo e também um grande exportador de serviços especializados. Então, isso tudo parte de um papel muito de coordenação do Estado em relação à manufatura e bens e serviços de alto valor agregado. E, claro, é óbvio que você precisa ter gente que tenha conhecimento técnico do ponto de vista não só econômico, mas também de como que os negócios são praticados, quais são os aspectos, os fatores chaves de cada tipo de negócio, né? O negócio da mineração tem alguns fatores críticos, o refino e o processamento químico tem outro, e a produção de manufaturas é outro tipo de regras de negócio. Então, é preciso ter uma boa coordenação entre essas diferentes cadeias produtivas para que você consiga estruturar esse modelo de negócios focado a partir de recursos minerais. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o Made in China é a última grande documento de planejamento chinês, né? E ele... o próximo deve estar sendo lançado, e já em 7 de julho de 2015, o governo chinês simplesmente replicava o tema central do relatório de manufatura do século XVIII do Hamilton. Manufatura é o principal pilar da economia nacional, a fundação do nosso país, a ferramenta de transformação e a base da prosperidade. Então, assim, quando você lê isso, você simplesmente se remete a outros países que fizeram isso, né? Só que eles fizeram isso num tempo diferente, onde a questão das mudanças climáticas começam a ser mais percebidas de forma bastante visível, e mudança climática nos últimos anos se tornou sinônimo de transformação, de transição energética, na medida que a gente sabe que 74% das emissões de gases de CO2 são derivadas da produção de energia, quase 75%. Então, hoje, mudança climática se tornou sinônimo de transição energética. Para vocês terem uma ideia de como que a China, nos últimos anos, saiu da mineração e do refino para a produção de equipamentos, tanto na parte de painéis solares, tanto na parte de baterias de lítio. Essa é a participação de cada um dos elos, né? É um dado bastante impactante, foi lançado na cúpula ministerial de energia limpa na Índia, eu acho, em 2023, pela Energy Transition Textbook, e você percebe que hoje, né, nessa data, que é base de 2022, a cadeia de turbinas eólicas estava mais geograficamente dispersa, mas hoje a gente percebe um crescimento muito grande dos fabricantes chineses, inclusive no Brasil. Em outubro eu vou participar de uma mesa no Brasil de Power para discutir isso. Apesar que o Brasil está com a produção ainda mais lenta, existem
2 ou 3 chinesas já entrando no Brasil, e a China também está trabalhando bastante forte na produção de energia, de turbinas eólicas offshore, que são bastante dependentes também de ímãs permanentes de terras raras. Os eletrolisadores também é bastante bem distribuída, as cadeias produtivas ainda estão sendo construídas, mas a China já tem falado que vai vender eletrolisadores a preços muito mais baixos que os fabricantes ocidentais, americanos e europeus. Essa é outra parte do refino que eu falei para vocês, que o predomínio de mineração, refino e manufatura, e aqui você tem dos 20 minerais críticos da transição energética, né? Refino, dos 20 maiores, né? Esse é um relatório agora que foi produzido pela Agência Internacional de Energia em junho desse ano, né? Mostrando que no refino de galho é quase 100% feito nos Estados Unidos, grafite quase 100%, manganês, terras raras e silício, todos acima, e molibdênio e cobalto, todos acima de 75% do refino feito na China. E aí você tem abaixo de 75% e até 50%, telúrio, antimônio, germânio, irídio, lítio, titânio e vanádio. Abaixo de 50%, tântalo, tungstênio, cobre, crômio e zircônio. Apenas níquel é liderado pela Indonésia em função de uma política específica que o governo da Indonésia fez e que hoje lhe confere quase 50% do refino de níquel no mundo. Aqui um pouco dos instrumentos de política industrial, que são bastante conhecidos por vocês. Eu vou passar bem rápido. Na verdade, tem aqui alguns exemplos nacionais e internacional, que esse tipo de instrumentos de políticas, eles, na verdade, são bem conhecidos. O grande segredo é você coordenar eles de forma que você consiga reforçar o efeito de cada um deles em cima do seu objetivo. Esse, na minha visão pessoal, eu não sei como fazer, não sei se alguém sabe, mas seria uma forma de a gente montar um esforço de trabalho no sentido de estudar todas as implicações da combinação e autorreforço, seja de instrumentos tributários e financeiros, ou seja, é importante o investimento em inovação, pesquisa e desenvolvimento, digitalização, é muito importante a gente estabelecer plantas pilotos, dominar a tecnologia, mas em algum momento você vai precisar colocar muito recurso para você fazer uma planta operacional em nível de escala, né? Porque é a escala econômica na produção dessas manufaturas que dá competitividade. E esse não é um desafio apenas para o Brasil, é um desafio também para os Estados Unidos, para a Europa, que estão também tentando fazer o catch-up, na verdade, até meio estranho a gente falar, o catch-up em relação à China. Porque a China fez isso de forma silenciosa, enquanto ninguém estava sabendo o que ele estava fazendo, e de algum momento esse predomínio no comércio internacional dessas tecnologias e bens da transição energética estão visíveis na frente de qualquer pessoa que lê o jornais de negócios, ou até mesmo na televisão, em programas bastante populares. Então, assim, você precisa ter esses instrumentos tributários, financeiros, defesa comercial. Hoje a gente está vendo o uso de aspectos de defesa comercial bastante críticos, né? Quando a gente olha as ações que o presidente Trump está fazendo, a gente fica bastante curioso, porque hoje quem está defendendo o livre comércio e a negociação multilateral são os países, são exatamente aqueles países, quem não está defendendo isso são os países que criaram essa regra. Então, isso é uma coisa importante. É importante ter apoio técnico e capacitação das empresas, e aí a gente tem o exemplo do Senai, né, o ISE, que é um grande, Embrapi, né, Fraunhofer. O poder de compra do Estado é bastante crítico no sentido de que você precisa coordenar instrumentos de criação de demanda com criação de oferta. Nós não podemos dar incentivos para estabelecimento de novas linhas de produção, de concentração química, por exemplo, de hidróxido, de precursores de baterias de lítio, se nós não tiver mercado no Brasil. Nós não vamos obrigar a mineradora de mineração, a mineradora, a vender dentro do mercado interno ou aplicar algum tipo de taxa de exportação se nós não temos demanda interna. Você vai dar um tiro no pé. Então, é preciso... Nós tivemos recentemente uma discussão, um seminário de mineração lá em Goiás, que estava Miguel, Margarete também,
Renato Siminelli também estava, e uma pessoa bastante conhecida do setor mineral, ouvindo a nossa fala, falou, olha, nós não podemos deixar na mão das mineração ter que decidir sobre o desenvolvimento dessa indústria de bens da transição energética. A gente precisa conversar com quem está na nossa frente. Nós não vamos decidir fazer processamento químico refino, não é a nossa área de negócio. Então, isso faz sentido, porque a não ser que você faça como os Estados Unidos, que está pagando um preço premium para uma produtora de terras raras dos Estados Unidos, receber praticamente $70 a mais por quilo produzido de terras raras, que é a MP Materials, que é uma recente legislação, onde o Departamento de Estado americano, que agora chama Departamento de Guerra americano, está colocando basicamente $10 bilhões para fazer a integração vertical e para a produção de ímãs permanentes nos Estados Unidos. Ô, Jorge, aí, o Erwin levantou a mão de novo. Opa, sim. Agora eu estou passando aqui para o posso esperar o fim, não quero atrapalhar, não. Segue eu só falando no fim. Tá bom, pois, obrigado, Erwin. Tá bom. Porque agora são 8h53, eu vou tentar finalizar aqui, fazer meus últimos comentários, ver se o Miguel quer falar alguma coisa também. Então, aqui, quando a gente fez isso aqui, na época, né, Miguel, eram tipo o Miguel e outro colega nosso, que era engenheiro mecânico, ele fez esse mancal aqui, né? Então, nós temos aqui o bloco 1, que é a parte de transformação da natureza em concentrados, né? Então, você tem hoje, nos terras raras, a CBNM, que produz hoje o nióbio, né? Para fazer o titanato de nióbio, lá, a bateria da Toshiba, né? A Serra Verde já está produzindo, exportando para a China, Meteoric, Viridis, Aclara, Brazilian Rare Earths, St. George Mine, todas em fase de prospecção ainda. Foram bastante abordadas essas empresas no trabalho que foi feito para o IBRAM. Entrevistamos eles, inclusive, né, Renato? Você tem, por outro lado, os fabricantes e usuários desses produtos finais, né? WEG, Bosch, GE, FCC, IMPSA. IMPSA nem existe mais, mas eu esqueci de tirar aqui, viu? Desculpe. Mas você tem uma série de usuários desses produtos finais e fabricantes, né? Então, você tem hoje, no caso das terras raras, você tem o uso dessas aplicações, desde refrigeradores, geladeiras, que são utilizados, motores elétricos dos compressores, são de ímãs de terras raras. Eu estive na China, final de abril desse ano, e eu vi pequenos motores de compressores de ar-condicionado e de geladeiras com ímãs de terras raras. Ímãs de terras raras bem pequenininhas. Ao mesmo tempo, você vê ímãs de terras raras gigantes, comparados com esses de uma geladeira, em aerogeradores eólicos offshore. E também onshore, que inclusive a WEG utilizava nos seus aerogeradores de acionamento direto, importava ímãs permanentes da China, uns ímãs grandes. Então, você tem um uso muito grande, e os ímãs de terras raras têm a capacidade de conferir uma alta eficiência desses itens, né? Sim, Miguel. Deixa eu fazer um comentário sobre o modelo aqui esquemático, até porque nós tivemos um exemplo concreto na ocasião. Tá? O modelo esquemático é esse aqui que a gente se refere e que deu título aqui à nossa apresentação. A ideia é exatamente, a gente chama de modelo esquemático, porque a gente trabalha com a ideia de 4 blocos. O bloco 1 é o bloco produtor da matéria-prima e, portanto, até o concentrado. O bloco 2 é a indústria final, produtor do bem final, seja ele o aerogerador, seja ele o consumidor, o produtor de um motor elétrico. Tá? O bloco 3 são as instituições de governo e o bloco 4 são as instituições de P&D. Então, a gente entende que, para fazer o trabalho de integração da cadeia, é fundamental que tenhamos a articulação desses 4 blocos e para isso, esses 4 blocos, de alguma sorte, eles estejam articulados envolvendo os instrumentos da política industrial, de alguma sorte, os tributários, financeiros, regulatórios, os de defesa comercial, apoio técnico, poder de compra, PDI e promoção comercial, dentre outros.
de alguma sorte, essas instituições estarão articuladas, voltadas a algum desses instrumentos de política industrial. O exemplo que, na ocasião, a gente identificou a necessidade de produzirmos no país tecnologia para integrar os elos faltantes. Os elos faltantes para chegarmos a produzir o ímã permanente era exatamente a separação de óxidos, a produção de ligas e a produção do ímã permanente em si. Para isso, a gente procurou, primeiro, uma empresa que já tivesse condição de ter a produção dos óxidos, que era a CBMM. A CBMM tinha uma planta, e ainda tem ela, deve estar paralisada, uma planta de separação de óxidos lá em Araxá. E ela produzia exatamente o niodímio. Então, a gente procurou exatamente trazer a VEG para se relacionar com a CBMM e conseguimos, com recursos do Fundeb, do BNDES, estabelecer uma aproximação entre a VEG. Estivemos em Jaraguá do Sul, uma equipe, fizemos seminário lá na Universidade Federal de Santa Catarina e conseguimos, exatamente, vinculando o IPT, Universidade Federal de Santa Catarina, VEG, CBMM, desenvolver projetos com recursos do BNDES que permitiram o desenvolvimento desses elos faltantes, a tecnologia desses elos faltantes. Isso contou, parte disso já vinha sendo desenvolvido com recursos próprios da própria CBMM, e os elos seguintes foram desenvolvidos com recursos da própria desse contrato entre CBMM e VEG. Bem, isso ocorreu até 2015, 2016. Não me pergunte qual a continuidade que isso teve. Eu sei que chegou a ser discutido no contrato entre VEG e CBMM até o nível de propriedade industrial após o desenvolvimento da tecnologia. Fato é que, por uma decisão unilateral da CBMM, eles decidiram não dar prosseguimento no projeto de Terras Raras, e, diga-se de passagem, Terras Raras para a CBMM poderia ser algo bastante promissor, porque aquilo que seria uma jazida do próprio nióbio, que tem 4% de nióbio, Terras Raras também tem 4%, por incrível que pareça. Tá? E você já teria uma competitividade comparativamente aos 7%, 8% da China, porque o custo de hilário beneficiamento já estava diluído na produção do nióbio. Então, você já partia para um nível de competitividade para as Terras Raras, e você só teria a separação de óxidos, aí os custos adicionais ajudantes da cadeia. Então, isso permitiria um nível de competitividade no nosso entendimento. Tá? Bem, fato é que precisaria que tivesse o conjunto dos instrumentos de política industrial para você fazer a atração dos investimentos. Inclusive, na ocasião, a Codemig, que é sócia da CBMM em 50%, começou a trabalhar no desenvolvimento do laboratório fábrica lá em Minas Gerais, ali, Sete Lagoas, me corrijam. Lagoa Santa. Lagoa Santa, obrigado, me corrigiu aí. E tudo isso fez parte dessa nossa interlocução na ocasião. E hoje parece até que está se discutindo a possibilidade de federalizar o laboratório fábrica, o que é bom, porque é a possibilidade de salvar uma estrutura que foi criada para esse fim. Agora podemos ter como na mão uma estrutura de P&D focada em Terras Raras, que poderá resgatar todo esse contexto que a gente está aqui descrevendo. Então, a ideia, portanto, quando a gente fala do esquema, do modelo esquemático, é exatamente esse: a integração da cadeia envolvendo o conjunto desses 4 blocos, dessas instituições, empresas, que possam exatamente identificar quais são os elos faltantes e por meio de instrumentos de política industrial,
fazermos o desenvolvimento da cadeia e integração. E aí o detalhe que eu gostaria de registrar é o seguinte: fiz uma fala muito superficial no PDAC esse ano, num painel que participei, e depois fui abordado por um diretor de uma grande empresa após o painel, que confundiu a minha fala como se eu estivesse defendendo uma verticalização como camisa de força. Está errado. Porque a gente está defendendo a integração de cadeia como estímulo, fomento, para que a gente possa ter a garantia de que o país vai posicionar competitivamente esses bens minerais aqui no país e nas cadeias globais de valor. É diferente de você defender a verticalização e impor uma condição para que tais ou quais, inclusive minério de ferro, venha a ser verticalizado no país necessariamente. É muito diferente do que a gente está defendendo aqui para uma verticalização que venha a ser algo forçado, como alguém assim entendeu, veio me perguntar e até me abordar de forma muito crítica, não entendendo nada da minha fala lá em Toronto. Quero deixar claro aqui. Jorge, pode continuar. Obrigado. Miguel, foi excelente a sua abordagem, né? Miguel foi uma pessoa que dedicou muito tempo a isso, e essa é a abordagem. Na verdade, não se trata de ter integração. Quando a gente fala que o foco é na articulação e coordenação, é a coordenação de interesses. Se vai integrar verticalmente, como vocês viram na apresentação, previamente à apresentação, essa é uma decisão das empresas. Sejam elas fabricantes de imã permanente, seja ela fabricante de baterias ou de veículos elétricos, a integração vertical ela deve atender necessariamente ao interesse específico de cada empresa, porque você não tem uma empresa só atuando em cada uma dessas manufaturas, desses setores, né? Então, só para continuar e bem rapidamente tentar não perder o nosso tempo e deixar um espaço para debate ainda, se o Miguel tiver que sair um pouco antes, eu posso ficar um pouco mais, mas não tem problema. Aí você tem, né? Dessas aplicações mais tradicionais, você se junta à aplicação do mercado elétrico, que é o mesmo caso das baterias de lítio, né? Se você tinha antes um mercado de bateria de lítio que era gadgets eletrônicos, aplicações na indústria, aplicações industriais, aplicações na saúde, né? O veículo elétrico era muito pequena a participação quando começou essa questão. Hoje, ela é 90%. O lítio é dedicado para o mercado de veículos elétricos. E também as terras raras têm amplas aplicações nos carros elétricos. Então, os carros elétricos são um grande motor de demanda, tanto de lítio quanto de terras raras. E a questão também da geração eólica, principalmente eólica offshore, né? Que é os imãs sem gearbox, que é acionamento direto, tem uma grande necessidade de quase 1 tonelada de imãs por megawatt, né, de acordo com a Enercon, que é um dos principais fabricantes de aerogeradores de acionamento direto. Aqui a parte da bateria também é um trabalho que a gente fez, recentemente nós atualizamos ele num trabalho para a CEPAL, é o mesmo modelo que o Miguel mencionou, só que aqui é óbvio que na mineração a gente tem algumas empresas aqui que estão também representadas no anterior, como a CBMM, mas você tem ainda essas empresas que já estão atuando e já estão, inclusive, fazendo hidróxido de lítio e carbonato de lítio, como a CBL, e além de outros inúmeros detentores de alvarás de pesquisas que a gente não sabe nem ainda. Talvez o Mariano Laio, que está aqui nos ouvindo, depois ele pudesse nos dizer quantos alvarás de pesquisas tem hoje. Aliás, o alvará está com 2 acentos ali, desculpa, acho que é erro do redator, do revisor. Mas então a gente tem hoje usuários e fabricantes de baterias, e você tem um grande lacuna no Brasil hoje de não constar o refino no química grau bateria ainda, não há produção dos componentes das células. Ontem eu mencionei isso, inclusive na reunião da Nova Indústria Brasil, que eu já mencionei inicialmente aqui para a Margarete, que está muito bem elaborado, a própria produção de células, o packing e a conjunto de interface, né, de eletrônica, que foram marcadas as baterias deixaram de ser uma coisa química para ser eletroquímica, também as baterias se tornaram mais sexy. E aqui os mesmos instrumentos que o Miguel falou. Então você tem aqui no meio, nessa lacuna, que é o bloco 2, a possibilidade de a criação de todo um conjunto de negócios com produção de renda, possibilidade de exportação, de emprego, de geração de renda local.
E só para vocês terem uma ideia do quão importante você pensar em cadeia de valor, você olhar na mineração até os veículos elétricos, o potencial de agregação de valor. Esse é um documento que a Irina fez em 2023 sobre geopolítica da energia, né, falando especificamente sobre materiais críticos. Você tem o valor da produção de mineração de níquel, lítio, cobalto, a produção de concentrado, da ordem de 11 bilhões, um mercado de 11 bilhões. Enquanto que, à medida que você vai avançando na cadeia de valor, especificamente só para veículo elétrico, você passa para a produção de 44 bilhões na parte de refino, né, o refino químico, precursores, que são materiais químicos que vão ser depois montados, como níquel, cobalto, magnésio, lítio, ferro, fosfato, são essas partes que vão ser montadas a célula, né? 271 bilhões, a produção de células já passa para quase 400 bilhões, a montagem praticamente triplica, e a produção de veículos elétricos chega a um mercado de 7 trilhões de dólares. É óbvio que aí não tem só bateria, óbvio. Você tem a todos os outros itens. Então, essa é uma forma de enxergar o quão importante é você estar de olho no produto final, e é por isso que tanto produtores de baterias quanto de veículos elétricos estão se integrando verticalmente para trás para a mineração e concentrado mineral. Não porque algum país disse que tem que ter integração vertical, puramente por interesse negocial. Aqui um pouco da cadeia de valor no Brasil, né? Talvez tenha algumas empresas que tenham entrado aqui, mas a grande questão é que você tem aqui no componente das células, e as células em si, um grande gap que não está completamente explorado no Brasil. E é importante você ter uma percepção que tanto os materiais, os componentes das células e as células em si, elas são itens que são dirigidos por custo, e é um mercado global, né? Quando você olha para módulo, bateria e reciclagem, aí o que domina o uso, o desenvolvimento, é o valor que esses módulos e baterias podem dar, e é dominado pelas aplicações, os tipos de tecnologias. Aqui onde está a inovação é dirigido por valor. Então aqui você tem custo, você tem que produzir um custo muito baixo, e a partir do módulo você pode desenvolver mais inovações. Muito obrigado, era isso, pessoal. Ficamos à disposição para responder aqui o que vocês acharem mais pertinente e ouvir comentários. Obrigado. Miguel, quer falar alguma coisa, Miguel? Não sei se vai sair. Não, Jorge, eu acho que é isso aí. O que eu queria comentar para finalizar é que, na ocasião, aquele exemplo que eu discorri ali quando falei no modelo esquemático, é que a gente tinha, na época, o comitê gestor do Plano Brasil Maior, da coordenação da indústria da mineração. Então, era por dentro dele que a gente fazia toda a gente tinha uma coordenação do comitê gestor da indústria da agenda da indústria da mineração. Era por dentro dele que a gente fazia toda essa articulação da implementação da agenda, no caso específico da busca para envolver CBMM, VEG, IPT, Universidade Federal de Santa Catarina, BNDES. Então, botar todo mundo na mesa e discutir a solução, implementar as soluções. Então, isso porque na política industrial do Plano Brasil Maior existia uma estrutura de governança. Então, hoje na política da nova indústria Brasil, é importante que isso seja verificado para que o governo possa ser protagonista, e nesse nível de diálogo que temos hoje aqui no MIB, a gente possa estar também pensando nesse tipo de governança, para que a gente possa também, sem maiores camisas de força nem amarras, mas sim buscar os agentes econômicos para o diálogo e, portanto, encontrar soluções que possam contar com o apoio do governo e das diversas instâncias governamentais e também dos 4 blocos a que me referi, o que nós citamos aí no nosso modelo esquemático. Então, seria isso aí minha última
contribuição aqui, Jorge. Obrigado. Ô, Jorge, uma sugestão. Nós vamos entrar agora com a fala do Irving, mas eu, pessoalmente, antecipo que não vai ter tempo para debate, tá? Porque vocês já estão tendo que sair daqui a pouco. Eu sugeriria que todo mundo colocasse as suas contribuições e depois, eventualmente, a gente visse uma forma de você preparar uma resposta a todos e distribuir, né? Porque, pelo que a gente tem de casos anteriores, nós vamos votar meia hora ou muito mais aí na frente. Então, eu acredito que vocês não vão ter tempo para isso, né? E as pessoas também vão começar a sair, né? Então, deixa aí com o julgamento de vocês. O Evan, você quer colocar a sua posição aí? Vai até as 9h30, né? Temos 18 minutos aí ainda, né? Era bom, talvez, a gente poder colocar as perguntas para você, Siminelli, e depois passar para eles, né? Seria isso? Exato. É porque vai ficar gravado, né? Então a gente passa depois. Legal. Sim, a minha colocação são algumas coisas que a gente tem que colocar nesse caldo complicado aí, né? A nossa relevância mundial está clara que são dos nossos minerais. Isso é a nossa relevância. Se a gente tem alguma força perante a querer implementar uma estratégia, é essa força que a gente tem, né? Perante o restante, nós fazemos parte de uma economia global, onde nossas cadeias quase todas são multinacionais, com pouquíssimas exceções delas sendo brasileiras. Por quê? Porque elas nunca tiveram a base da matéria-prima local disponível para que elas pudessem expandir, como uma VEG está aí, né? Ela verticaliza quase tudo, né? E muitas coisas onde ela não encontra, ela vai lá e produz ela mesma. Mas no minério, ela nunca tinha chegado no minério, né? Mas agora está entendendo, se não chegar no minério, ela não consegue manter a verticalização que ela sempre foi. Então, acho que a VEG é uma empresa brasileira que devia ser muito consultada na base de verticalização. Porque aí tem uma ciência que tem que ir além do que a gente está acostumado a fazer. A China, se você pegar os KPIs de tudo que eles fazem, um dos KPIs que para a gente é o primeiro, para eles é o último, que é o lucro, né? Na medida que a gente tiver que ter lucro, nós não conseguimos competir com eles. O que eles têm de meta? É chegar nos itens críticos a 90% do domínio global. E se a gente quer ficar na mão da China, a gente aceita o lucro como sendo referência. Se a gente quer ter uma participação com os nossos minérios dentro da cadeia produtiva local, nós temos que ter um critério que o lucro não seja mais a fonte de fazer isso. E para fazer isso, acho que a empresa privada no Brasil não consegue fazer, nem no mundo. Tem que ter uma participação de uma PPP, onde o governo entra com a visão estratégica de país e fala para cada tipo de produto qual que é o nível de investimento do governo para manter a cadeia produtiva local daquela linha de produto. E aí ele pode fazer com que o lucro se reverta. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na Bosch, ainda nos anos 90, eu estava trazendo uma linha de válvulas injetoras aqui para os motores de combustão a álcool e flex para o Brasil. E essa linha, para o mercado que a gente tinha na época, que era maior que o da China, nós achamos a linha que era mais barata, mais simples, não tão automatizada, tal, para produzir no menor custo possível no Brasil. E eu estava junto do cara da China comprando a linha também. E o cara da China tinha um mercado que não tinha começado ainda, mas eles compraram a linha mais automática, a melhor de todas, e compraram duas. A segunda, eu tenho certeza que foi só para desmontar, entender e fazer a próxima, porque as próximas, eles nunca mais precisaram comprar nenhuma linha da Alemanha. Então, assim, de onde veio esse dinheiro? Não veio da contabilidade normal deles. Esse dinheiro tem que vir de alguém que está com a intenção de fazer uma cadeia produtiva local. E acho que aí, aquele meio que você criou, Bueira, fantástico, ali precisa ter uma política que vale não só para o lítio, não só para terras raras, mas que vale para a gente estabelecer esses critérios de como criar soberania nacional dos minerais, transformando em materiais para a nossa cadeia. Porque à medida que você tiver os materiais aqui para exportar, não os minerais para exportar, você vai ter condições de realmente criar uma indústria local verticalizada baseada nesses materiais, que é o que a gente precisa pensar um dia. Câmbio. Jorge, então, como a sugestão, vão consolidar todas as perguntas e, eventualmente, contribuições, e depois, o que der tempo, você responde, senão a gente faz depois prepara uma resposta, né, para a gente colocar junto dessa gravação, tá? Tem o João e a Janaína para falar, de repente. Aqui é o Vernon Nis também.
Vamos ver quem consegue, né? Bom, o Miguel, o Nery e o Boeira são dois craques, né? E lembro deles lá no Plano Brasil Maior, tanta coisa lá no Plano Brasil Maior que, se tivesse sido implementada, a gente estava, enfim, a política falou mais alto. Nós temos uma chance única, talvez única no mundo, que é exatamente o que o Erwin falou, ou seja, nós temos que ter algum consórcio de empresas, alguma coisa, com encomenda nacional, com, enfim, aí a Margarete tem que ver como que a gente faz isso, porque eu acho que está faltando o elo governamental aí para fazer isso. Nós temos a última fábrica vendida para o mundo de beneficiamento de terras raras para imãs, é aquele que está em Lagoa Santa. É uma mini fábrica, mas é a partir de lá que nós temos a chance de fazer aquilo que você falou, Erwin, é meio que desmontar aquela fábrica, fazer uma intervenção lá, ver quais tecnologias estão lá e fazer o beneficiamento, porque que é aí que está o segredo, né? O segredo está em você transformar aquele minério, beneficiar ele, purificar, né? E eu acho que a gente tem que partir disso, de ver aquela fábrica que está lá em Lagoa Santa, como é que a gente pode juntar esforços com vários parceiros, e tem que fazer um consórcio mesmo, tem que ser uma coisa que o governo tem que liderar. O governo tem que liderar isso, porque senão nós não vamos conseguir. Porque toda vez que fala, você tem um fabricante aí de máquina que vai lá e vai querer fazer, porque a lógica não vai ser essa. A lógica tem que ser uma lógica meio impositiva de governo. Então, tem que ter esse consórcio mesmo de empresas que possam de lá tirar a tecnologia para a gente ter uma fábrica em escala para beneficiar aqueles minerais. Enfim, aí nós temos que pensar como é que nós vamos juntar isso. E você já falou alguns, né? Assim, a VEG, né? A Moura, sei lá, a gente tem alguns ícones nacionais aí que junto com o governo, né? Com o aporte do governo, com uma encomenda do governo, junto com fabricantes de máquinas e de projetos, tem que fazer isso. Nós temos uma chance única, não vai ter outra fábrica saindo da China para beneficiar aquilo. Nós já, eu lembro que a gente, no Plano Brasil Maior, a gente também tinha colocado lá a questão, por exemplo, das máquinas inteligentes. Se a gente tivesse posto lá naquela época, hoje nós estávamos na frente da Alemanha, enfim. Mas não estamos. Janaína? Bom dia a todos. Na linha do que o João acabou de comentar, né, o Erwin também, da figura apresentada pelo Jorge, acho que a minha pergunta é tanto para o Jorge Miguel quanto para a Margarete, em que nível esse grupo consegue se institucionalizar? A gente já teve essas discussões em outros encontros, para que possamos ter, então, esse coordenador. Quem é o coordenador dentro do NIB que consegue fazer essa articulação para que a gente possa aproveitar todos esses levantamentos que estão sendo feitos quinzenalmente, para a gente não perder o timing? Porque a gente já está praticamente um ano, né, nessas discussões, e a gente precisa de uma medida de forma mais tempestiva e célere, né? Então, nós já temos hoje no governo a abertura para, dentro da NIB, criar esse grupo articulador? Se sim, qual que é o caminho para que a gente possa fazer essa articulação acontecer? Se não, existe abertura para que esse coordenador possa ser escolhido, né, de alguma forma, para poder encampar essa articulação? Então, acho que a gente precisaria ter um plano de trabalho desenhado para que no curto, médio e longo prazo a gente tenha essa institucionalização e essa definição de quem que é o coordenador imparcial, que conecta, né, governo, iniciativa privada, academia, com esses olhares e visão de longo prazo de Estado e não de governo, para que a gente possa ter, então, essa institucionalização de uma política industrial. Então, essa é a minha, acho que é um grande anseio, né, acho que de grande parte de nós aqui, para que a gente possa pensar nesse grande articulador, como que ele pode se dar.
Fernando Lins. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então, gostaria inicialmente de cumprimentar e parabenizar o Miguel e o Jorge pela apresentação. Atualizaram muito bem aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, né? E o desafio continua. Eu entendo a preocupação da Janaína, que ela fala que há um ano que se fala, mas há mais de 10 anos, Janaína. Então, eu acho que o que precisa ser feito para a governança, é o desafio que o Miguel colocou na parte final dele, que a Janaína preocupa, que a todos preocupa, a governança dessa questão e a agilidade. Tem a governança e a agilidade, duas coisas. Você pode ter a governança e a governança não resolver nada. Então, numa situação normal dessa, o que precisa é ter uma política nacional para minerais críticos estratégicos. Industrial, que ela pegue também a parte industrial, não só da mineração, não só da prospecção, né? Então, essa política para mineral crítico que pegue da mineração a parte industrial. Essa não tem. Tendo a política, você pode fazer os programas e os projetos e tocar e tentar ser ágil. Então, eu realmente, depois de muitos anos, não sei como fazer isso. O Poeira também não sabe, né? Como fazer ser ágil. Outros países conseguem ser ágil, né? Por que em outros países essa agilidade ela tem consequência e aqui não? Aqui para nos planos. Tá? E queria só também... Então, que na verdade, sou solidário com vocês com essa inércia que a gente tem. A boa intenção, mas não consegue destravar. Entendeu? Tem que ter uma política, programas e projeto e tocar com agilidade. E queria acrescentar o que o Herve falou, que tem um plus aí, além do recurso mineral, Herve, o Brasil tem também uma matriz energética geral e elétrica, especialmente, que também é um atrativo para atrair plantas, que é o que se chama de power shoring hoje, né? É isso aí. Agora, tudo isso tem que estar coordenado no MINDIC, o MME, o MCTI, a BDI, todos os órgãos têm que estar coordenados. Eu, realmente, depois de muitos anos, eu não consigo, no Brasil, fazer com que isso funcione de forma ágil. Quem conseguir vai ganhar um prêmio aí. Mas, obrigado aí, parabéns aos apresentadores. Jorge, a bola está com vocês. Eu levantei a mão aí, eu queria fazer o seguinte comentário. Lá em Toronto, quando eu fiz a fala que fui criticado pelo colega, na verdade, eu também fiz um outro comentário, meio essa minha fala no painel, e que eu chamei atenção, e aí respondendo até Fernando e também a Janaína, que eu disse, o Brasil precisa ter um centro de estratégico de minerais críticos, da semelhança do que o Reino Unido criou. Exatamente. Agora está se pensando em fazer política de minerais críticos, um decreto, seria a oportunidade. Inclusive, recentemente, um grupo de especialistas, do qual alguns de nós aqui presentes assinamos um documento, entregamos à secretária Ana Paula esse documento, sugerindo vários pontos para poder fazer uma reflexão na elaboração da política via decreto da presidente da República. Tá? E a gente espera que essa seja uma das iniciativas a serem adotadas aí como medida de implementação da política, de consistência dessas nossas ações. Tá? Eu tinha outro assunto, me passei aqui. Jorge, falei para ver se eu me lembro quando você fala. Calma aí, nossa telepatia, você está muito longe, Miguel, eu não consigo. Mas assim, você está em Fortaleza, eu estou em Brasília, mas deixa eu te comentar uma coisa sobre que a Janaína mencionou, e o Erwin também, que me chamou muita atenção, a questão de
quando você subverte a ordem dos fatores críticos de sucesso, os KPIs, você vê notadamente, quando o Edwin dá essa explicação, esse exemplo que eu já ouvi ele falando em outros eventos sobre a importação de 2 linhas de produção, né, alemãs, e uma ele percebe que foi feita uma engenharia reversa do negócio, né? Eles já fizeram isso extensivamente, né? E a gente, eu não estou pregando aqui para a gente fazer, eu não estou falando nada disso, mas a questão é que é preciso a gente ter algum tipo de ação que nos permita entender exatamente por que a gente não consegue avançar na cadeia. Assim, lá em 2017, e em 2013 também o Miguel com a questão de terras raras, nós fizemos uma proposta de organizar um debate estruturado, né, que seria mais um pouco como o funcionamento aqui do nosso grupo, só que nós contrataríamos uma consultoria especializada para fazer um alinhamento das questões de como é que funcionam essas cadeias produtivas mais complexas em termos de o que define a rentabilidade e as práticas empresariais em cada um desses elos, e a gente promover discussões guiadas e, no final, fazer uma grande discussão com os principais agentes de todos esses blocos que nós tínhamos mencionado. E essa apresentação nós fizemos no 3º Seminário do Lítio, em 2018, lá no CETEM, onde fomos recepcionados pelo professor Fernando Lins. Fernando Lins era o diretor-geral na época, e nós fizemos a sugestão. Eu, inclusive, na época, que estava na BDI, em 2017, nós conseguimos um financiamento para pagar essa consultoria por meio da Corporação Andina de Fomento, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Conseguimos uma verba lá de, na época, $100 mil para a gente contratar essa consultoria. Era um projeto de 1 ano, que nós íamos, na verdade, pegar todas essas contribuições que a gente tem aqui e sistematizar num esforço concentrado de 1 ano. E, no final desse período, ter uma proposta robusta para apresentar para a Casa Civil, para o Ministério A, B ou C. Então, acho que a gente teria que ter uma pegada assim mais de consultoria do setor privado, misturado com pessoas de todos os blocos, e levar isso num alto nível. Porque talvez seja a grande saída para o Brasil seria fazer que a política industrial subisse a rampa do Palácio do Planalto, né? Jorge, Você vê claramente que política industrial está lá no mesmo nível de política fiscal, monetária e creditícia e tributária na China. No Brasil, a gente fica tentando subir a rampa e não consegue. Gente, a Cíntia do IBRAM está querendo colocar, acho que é importante a gente ouvir. O Edwin também está com a mão levantada. Meu caro, eu queria retomar o que eu iria falar naquele momento, muito rapidamente. Eu tinha, em relação à VEG, alguém comentou aí, a dificuldade, inclusive, da interlocução. Eu não comentei quando me apresentei, eu também sou coordenador da Rede de Investimentos em Mineração, Investmine. Realizaremos, no dia 22 de outubro, um grande evento na Faria Lima, que chama-se Investmine Summit. E, inclusive, chamamos a VEG para ser painelista nesse evento. É um evento de um dia para tratar de financiamento da mineração. E o tema do Investmine Summit esse ano é exatamente minérios críticos da transição energética. Estão todos convidados, oportunamente divulgaremos o link para inscrição. E a VEG, por exemplo, que é uma empresa genuinamente nacional, poderia estar conosco, declinou o convite. Tá? Mas fica aqui o convite, era apenas isso aqui, Renato. Obrigado aí, tá? Cíntia, por favor. Cíntia. Bom dia mais uma vez a todos. Feliz de ver aqui boa parte dos nossos autores desse livro que eu deixei no chat, o Boeira, o Miguel, o professor Roberto Xavier, Fernando Lins, a Lúcia, a Luciana do CETEM, e muito bom ver esse grupo aqui, né, mais de 1 ano se reunindo. Eu queria aproveitar a oportunidade, não sei se a Margarete ainda está aqui nos ouvindo, mas dentro do MIDIC, aqui pelo IBRAM, a gente faz parte também do Conselho Nacional de Fertilizantes, o CONFERT. E eles conseguiram, através desse conselho, criar um centro de excelência em fertilizantes e nutrição de plantas.
Então, já que estamos aqui na casa do MIDIC coordenando esse trabalho, por que não a gente, né, reunir esses especialistas, né, são todos vocês aqui, nesse centro de excelência, não necessariamente nesse primeiro momento precisaríamos de uma destinação, né, orçamentária específica, mas simplesmente reunir esses especialistas como um centro de excelência, né, afinal temos aqui também outras pastas, eu acho que é muito interessante para não perder esse conhecimento, como bem colocou a Janaína. Eu acho que outros têm muito mais experiência do que eu aqui, né? Fernando Lins acabou de dar uma declaração aqui a respeito disso, dos outros encontros lá na época do seminário do lítio, mas a gente tem sim que sair do momento de planejamento para tentar alcançar aí que ações que a gente consegue executar a curto, médio e longo prazo, né? Temos a oportunidade colocada aí, o Minas e Energia está tentando aí uma política nacional nesse sentido, mas sem a política industrial, né, abraçada aí pelo MIDIC, a gente não consegue evoluir. Mas deixo então aqui a sugestão, acho que arrematando aí o que os colegas falaram antes de mim, que seria esse centro de excelência, tá? Obrigada. Eu vou pedir o Evelyn para fechar, eu só queria fazer uma contribuição. Nós estamos aí diante de desafios e oportunidades, mas tem uma questão de tempo, né? Nós não podemos, de novo, vamos aprender a criar a governança, né? Tem de ser ágil. Eu tenho pensado que, eventualmente, o MIB, nosso grupo aqui, pode emprestar, talvez, uma ajuda nessa questão de governança, não sendo a governança, né? E, quem sabe, criarmos aí um exoesqueleto de governança que poderia funcionar um pouco como um modelo a ser adotado pelas organizações governamentais, empresariais, né? Porque senão nós não vamos sair do chão, né? Infelizmente, o que eu antecipo é que, mais uma vez, nós eventualmente vamos perder o trem. Então, temos de pensar em alguma iniciativa que acelere, né? Estarmos preparados para criar uma governança de imediato, né? Quando eu falo imediato, é de curto prazo, né? Edson, por favor. Então, finalizando aqui, agradeço a todos a participação, realmente é esperançoso ver tudo o que está acontecendo aqui, no sentido de tem gente engajada e propostas claras, e acredito que nós estamos num momento oportuno de não deixar a peteca cair. Essa agilidade que o nosso amigo trouxe aqui, eu acho que ela é fundamental, acho que a frase dele, até coloquei no grupo, né? Governança, agilidade para materiais estratégicos, é fundamental esses dois estarem juntos, né? Então, acho que a Janaína trouxe essa preocupação da demanda, e eu vi que o José Antônio Vasconcelos colocou que já tem um projeto de lei para criar uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, né? Eu fui lá ver agora, quem está na linha de frente é o Arnaldo Jardim, que acho que é uma pessoa que vale a pena até convidá-lo para falar para a gente aqui qual que são as diretrizes que ele está tomando e tentar, de alguma forma, fazer o que você falou, Renato. Trabalhar um pouco na proposta e levar um exoesqueleto para ele, para que ele possa, talvez, considerar isso dentro da proposta da construção dessa lei nacional aí também, né? Então, gostei de toda a colaboração. Eu acho que essa cabeça múltipla, pensando numa direção só, não tem quem bata. Eu acho que, assim, a China começou há 10 anos atrás, mas o pior é não começar. Nós temos que começar. E o Brasil... 40 anos, desculpe, 40 anos. Assim. Então é verdade, os anos passam, a gente não vai contando todos, mas foi muito mais até. É isso aí. Agradeço a todos, não vou tomar o tempo de vocês, bom dia para todos e... Gente, até a próxima. Se me permitem, na próxima, Seminério, talvez a gente já possa pensar em como construir esse exoesqueleto. Ok. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau, obrigado. Bom dia. Tchau, gente, um abraço, tchau. Obrigado, Boeira, obrigado, Miguel. Todos elogiando. Obrigado.